Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo onde continuamos aprendendo curiosidades sobre dinossauros. Vamos fazer isso com essas figuras, que eu gosto muito, pois permitem apreciar todas as características físicas de cada exemplar. Neste caso, há um dinossauro herbívoro chamado Parasaurolophus. Em segundo lugar, eu quis trazer um dos carnívoros mais famosos que existem, o grande Tiranossauro Rex. Como podem ver, sua mandíbula tinha dentes afiados. Gosto principalmente porque também usaremos o grande livro dos dinossauros. Assim, aprendemos várias curiosidades e fatos interessantes sobre cada exemplar. Já que dentro do livro temos uma fotografia, ou melhor, uma ilustração de cada um dos dinossauros com um monte de informações. Aqui temos o Albertaceratops, que era da família do Triceratops. Como vocês podem ver, ele tinha o formato do corpo muito parecido com o do grande Triceratops e um crânio em forma de coroa. Possui espinhos e chifres para se proteger de predadores. Sem mais delongas, vamos conhecer o primeiro. Como eu dizia, é um dinossauro herbívoro que comia plantas, folhas, grama e frutas. É um dos chamados bico de pato e se chama Parasaurolophus. Vocês já sabem que esse é um dos meus dinossauros herbívoros favoritos, pois tinha características impressionantes, como o chifre na parte de trás da cabeça. Não era um chifre comum, pois este emitia sons. Dessa forma, ele podia se comunicar com o resto do bando, principalmente quando se sentiam ameaçados. Por exemplo, se um grande carnívoro viesse atacar o grupo. Eles começavam a emitir sons, que eram muito parecidos com os de um trombone, e assim podiam começar a correr para escapar o mais rápido possível. Seu pescoço era um pouco longo e ele tinha 4 patas, outra de suas particularidades. As patas traseiras eram maiores e mais robustas, mas as dianteiras também eram longas, e o formato dos dedos é curioso. Ele podia andar apoiado nas 4 patas, sendo tanto bípede quanto quadrúpede. Também tinha uma longa cauda. O que mais gosto dessa figura é que ela tem um alto-falante embaixo, então poderemos ouvir o rugido. Agora, vamos ver mais sobre o Parasaurolophus na grande enciclopédia Mirade, com uma ilustração fantástica ao centro. Além disso, diz que seu nome significa lagarto de crista próxima. Em relação às suas dimensões, podia alcançar aproximadamente 11 metros de comprimento, desde a ponta da boca até o final da cauda, e medir cerca de 5 metros de altura. Além disso, em relação ao seu peso, diz que podia alcançar aproximadamente 5 toneladas, ou seja, cerca de 5.000 quilos, isso nos exemplares adultos. E agora que já sabemos um pouco mais sobre esse fantástico herbívoro, vamos passar para um dos maiores predadores que já existiram no planeta Terra. O grande Tiranossauro Rex, também conhecido como T-Rex, tinha dimensões espetaculares, podendo medir cerca de 14 metros de comprimento, desde a boca até o final da cauda. Como vocês sabem, era um dinossauro bípede, com patas traseiras grandes e robustas. Seu corpo pesado dificultava perseguir presas. Portanto, um método de caça que ele usava muito era se esconder. Ele se escondia na vegetação ou atrás de árvores, esperando a presa se aproximar. Quando a presa estava desprevenida, ele avançava para capturá-la com suas pequenas patas dianteiras, tentava imobilizá-la, abria a grande mandíbula cheia de dentes afiados e cravava os caninos. Sua mandíbula tinha 60 dentes afiados. Nem todos tinham o mesmo tamanho. Alguns eram maiores, chegando a 20 centímetros e outros menores. Impressionante! Sua cauda servia de contrapeso para manter o equilíbrio. Um detalhe curioso sobre o Tricerátopo em relação ao Tiranossauro Rex. Ele possuía apenas 2 pequenos dedos em cada uma de suas patas dianteiras, apesar de ter um grande tamanho e de ser às vezes muito lento.
Às vezes, ele podia correr a uma velocidade de cerca de 50 km/h, mas evidentemente por um período de tempo muito curto, já que se cansava com facilidade. No livro, há mais informações interessantes e várias fotografias. Aqui temos uma de suas presas. Como eu comentava, elas podem chegar a cerca de 20 centímetros, que é o tamanho aproximado da mão de um adulto. Aqui podemos apreciá-lo. Também temos os restos fósseis do seu crânio. Aqui podemos apreciar a comparação entre a diferença de tamanho do crânio de um gorila e o crânio de um tiranossauro rex. Podemos notar as concavidades da cabeça, olhos, narinas e ainda alguns dentes preservados. Impressionante! A ciência que estuda os fósseis dos dinossauros recebe o nome de paleontologia. Graças a ela, sabemos tudo o que sabemos hoje em dia sobre os dinossauros. Impressionante! Vamos falar agora sobre os restos fósseis. Olhem, nestas páginas nos explicam como os paleontólogos e paleontólogas começam a desenterrar os esqueletos para descobrir todos os fósseis dos dinossauros e estudar e extrair informações sobre eles. Estas são algumas ferramentas. Temos alguns martelos e também ferramentas surpreendentes, como escovas de dente, pois são muito delicados. Assim, com uma pequena escova, eles retiram a areia e os sedimentos da parte superior para removê-los o mais intactos possível. Aqui estamos vendo um sítio paleontológico, onde várias pessoas trabalham para desenterrá-los. Uma vez que conseguiram, alguns desses restos fósseis acabam em museus de história natural. Eles precisam extrair cada um dos restos e depois montar todo o esqueleto novamente, como se fosse um quebra-cabeça. Dessa forma, todos nós podemos ir aos museus para aprender muitas informações sobre todos esses animais fantásticos que habitaram o nosso planeta Terra há milhões de anos. Terminamos. No vídeo de hoje, falamos sobre o Parasaurolophus e o Tiranossauro Rex. Espero que tenham gostado e aprendido algo interessante. Se curtiram o vídeo, ajudem com um super like ou joinha. Convido vocês a se inscreverem no canal para não perder nenhum vídeo sobre esses animais do nosso planeta. E agora sim, me despeço de vocês. Muito obrigada por estarem aí, do outro lado. Nos vemos no próximo vídeo com mais dinossauros impressionantes. Tchau!